Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é especial para quem está começando, na carreira de enfermagem, quem está procurando saber um pouco sobre. Vou fazer um vídeo falando um pouco do curso em geral de enfermagem, para quem tem curiosidade, e também de saber como é que eu posso ter um sucesso no curso de enfermagem que eu vou prestar. Muitas pessoas, que estão começando agora a procurar sobre o assunto, eu sempre recomendo, a ver realmente se é isso que a pessoa quer, porque na teoria da enfermagem muitas coisas são bonitas, faladas, mostradas, e na prática, é demonstrado de uma maneira totalmente diferente, sendo que muitos alunos, que estão cursando, que começam a fazer um curso de enfermagem, acabam parando no meio do curso porque eles se arrependem de ter visto alguma coisa, de saber de uma tal coisa que não era aquilo que esperava. Então eu sempre recomendo, antes de mais nada, que quem está começando, a procurar sobre a enfermagem, se é isso que realmente quer, a pesquisar com pessoas, que já trabalham, em ambiente hospitalar, em familiar, amigo, perguntar como é que é a realidade de um hospital, de um ambulatório, de uma casa de repouso, se realmente é isso que você procura, que você você se repara de primeira vista, se é isso que você quer mesmo, tá? Em segundo, começou já a fazer o curso de enfermagem, se inscreveu, sendo um curso que você está pagando, ou se ganha uma bolsa, tanto faz. O primordial de tudo, nunca falte, as aulas, principalmente se você está começando agora um curso totalmente novo. As aulas são fundamentais, que são a base, de todos os aprendizados, isso para qualquer curso, a gente fala em modo geral, mas em questão da enfermagem, é importante porque muitas teorias feitas, faladas no curso, numa sala de aula, podem ser aplicadas no campo de trabalho. Pode ser também que você não veja tudo na teoria no campo de estágio, mas em seu trabalho na vida real você vai utilizar de qualquer forma. Então é importante, mesmo que você tenha uma bolsa ou você está pagando por um curso de enfermagem, é interessante o interesse do próprio aluno, ir diretamente todas as aulas que puderem, mesmo que tenha um desleixo, tenha faltado por algum tipo de motivo, mas tentar no máximo, comparecer às aulas de enfermagem, que são diversas matérias por diversos enfermeiros, especializados, ou pode ser outro profissional que também pode dar uma matéria em específico. Cada professor tem seu jeito de ensinar, então para você adaptar-se às aulas, é interessante você aprender de cada professor o jeito dele, que é como ele ensina, para você se adaptar a si mesmo durante o campo de trabalho ou campo de estágio também. O importante nas aulas é fazer o quê? As anotações de tudo que é falado no momento, que o professor está dizendo. Eles dão sempre ênfase a alguns assuntos em específico, que justamente esses assuntos podem cair na prova, tanto na teórica ou como até num estágio mais à frente. É sempre importante fazer todos os tipos de anotações possíveis, principalmente quando ele está explicando verbalmente, ele não está escrevendo nada, mas ele dá uma ênfase verbal, então você anota aquilo, porque existem 3 maneiras, você aprende 3 vezes, que seria o quê? Quando a pessoa está ouvindo o que o professor fala, ou quando anota algum tipo de informação importante que o professor diz, ou quando você lê as suas próprias anotações mais tardar. Então é importante sempre ter anotadinho no caderno, não precisa copiar, exatamente tudo que é escrito numa lousa, por exemplo, mas o que o professor fala é mais importante mesmo do que está escrito numa anotação na lousa. Eu falo isso por experiência própria. Eu tinha uma professora que ela praticamente falava vários estudos de casos verbalmente, e nisso dava as ênfases, nesses estudos de casos falando, e eu anotava só as palavras-chave para depois dar uma pesquisada mais a fundo do assunto. Então é importante esse tipo de anotação. Quando o professor fala para você ler um texto que ele sugere, vai numa revista ou um artigo na internet, ou o próprio slide que ele manda, eu sempre falo, leia esses artigos, esses slides, que pode ter alguma palavra-chave no meio desses slides, que ele pode utilizar como a sua prova final, no caso da enfermagem, principalmente anatomia, que nós temos bastante matérias escritas com palavras diferentes. Eles dão geralmente esses slides, falando exatamente sobre um assunto específico de forma resumida, que essa é a parte importante que o professor fala, tá? Participar da aula é importante. Como falado agora há pouco,
Ele geralmente faz o quê? Ele fala um assunto, né, enfermagem geral, ele vai perguntar para qualquer aluno se já ouviu falar sobre tal doença, sobre tal coisa, se já ouviu, né, já viu alguém que conheça falando sobre tal patologia. Participe da aula, fala que você já viu, você não viu, gostaria de saber. O engajamento do aluno, né, com o professor na sala de aula torna-se uma aula interessante, não só para a pessoa em si, para todos os alunos que estão participando. Então, é sempre importante a participação dos alunos em si com o professor naquele momento, tá? Para estudar para a prova, é óbvio que todo mundo tem que fazer, mas você pode criar métodos de estudo que facilite na hora de você lembrar na prova, como, por exemplo, anotações. Eu sempre gosto de estudar escrevendo, por exemplo. É um jeito legal de você aprender de forma mais fácil. Tem gente que consegue estudar falando, né? Então, você lê um livro ou uma apostila, você vai falar alto, você vai decorar aquilo de uma forma mais fácil. Tem gente que faz tipos anotações, os tal dos mnemônicos, né? Ou maneiras ilustrativas, como eu faço para vocês, né? Vocês entenderem desenhando literalmente uma situação onde eu posso entender com mais clareza, né? O que eu estou estudando. Então, existem vários tipos de métodos, né? De ensino, de aprendizado, que cada um tem o seu jeito de estudar. Eu já vi bastante gente fazer desenhos com lápis mesmo de cor, sobre a anatomia, né? A parte anatômica do corpo humano, a parte química, fisiológica, farmacológica. Então, você inventa a sua maneira de estudar, ou sua maneira de passar o seu aprendizado para um colega que tem dificuldade, como eu faço no meu caso, que é a ilustração. Estágios é importante, sim, acabando a parte teórica, que é a parte mais legal, que todo mundo se interessa, que é os estágios. Eu tenho que ressaltar que o estágio da enfermagem, na maioria delas, não são remuneradas. Tem muita gente que tem essa imagem na cabeça: olha, eu vou ganhar para fazer um estágio no hospital, um ambulatório, enfim. Tem lugares sim que pode dar um estágio remunerado? Pode. Mas a maioria dos hospitais, das instituições de saúde, eles fornecem estágios em parceria com as escolas, tá? Geralmente não tem custos. A escola, ela banca uma parte dos materiais usados pelos alunos e o hospital fornece espaço para os estudos em si. É importante que você sempre procure, no caso de você estar de férias, por exemplo, já acabou o estágio, passou no estágio, tudo bem. Você quer continuar tendo seu aprendizado. Eu deixo uma dica importante: na sua série você pode procurar lugares para se voluntariar, né? Eles têm vários lugares que eles habilitam, né? Deixam que a pessoa faça o tipo de um estágio, né? Uma assistência não remunerada, que você consegue ter um aprendizado constante, né? Com profissionais no ambiente de trabalho, de uma maneira para você aprender, né? Da sua continuação da educação seja aprimorada. Mesmo que não seja remunerado, o que importa é a quantidade de informação que você pode adquirir, né? Durante o tempo que você está fazendo esse voluntariado no hospital, na casa de repouso, ou etc, tá? Uma coisa importante, quando o professor está falando, né, certos assuntos, é sempre bom você escutar o mesmo, porque tem muitos alunos, principalmente esses que estão começando agora, que vai ver um monte de matérias difíceis, vai ficar frustrado, que não consegue decorar, não consegue de jeito nenhum entender o que o professor está falando. E os professores estão ali, eles são enfermeiros, tá? Eles já trabalharam na área, ou outro profissional mesmo que está ali atuando ou dando aula para vocês. Pergunte todas as dúvidas que vocês tiverem referente a qualquer matéria. Não deixe ir para cima da hora quando tiver para fazer uma prova. Constantemente, quando estiver tendo aula, já tira as dúvidas com eles. Eles estão ali para isso, eles aguardam que os alunos apresentem o interesse, né? E vocês tirarem as dúvidas referente a tudo que vocês leem, porque é uma pontuação para você de participação de aula e também para o professor o interesse do mesmo, né, em adquirir, adentrar a área da enfermagem. Muitos deles, uma dica, que estão dando aula, eles podem trabalhar num hospital e podem indicar você, se você é bastante interessado, né, a entrar em tal hospital, fazer uma prova admissional para um hospital, pela sua valorização como estudante e futuro profissional. Uma boa dica também no caso de aulas muito extensas, né? Por exemplo, uma aula de anatomia, fisiologia, é sempre interessante, se o professor, né, autorizar, a gravar as aulas em áudio, para você depois, né,
poder estudar com o que ele disse, né, de uma forma que ele resumiu para você fazer sua prova com mais facilidade. Antes disso, né, você sempre pergunta ao professor se ele autoriza esse tipo de gravação, né, para sua própria consulta, e faça esse tipo de método. Se você tem dificuldade, né, em método de estudos, como eu falei, em escrita ou fala, né, ou através de desenhos, você pode ter esse tipo de método, que eu acho que também é um método que bastante gente utiliza, sendo que eu acho que é o mais fácil também durante essa modernidade do dia de hoje também. Quem tem livros de enfermagem que adquire durante o curso, quando compra, eu também falo para bastante pessoas assim que não venda os livros, porque a enfermagem é uma educação continuada. Quando você acaba o curso, você vai para um campo de trabalho e ali as coisas vão estar sempre se atualizando. É bom ter esses livros em casa guardados, porque a educação continuada provém desses livros. Esses livros são fornecidos em bases científicas, como os enfermeiros têm, né, por si só, e a maioria deles são eles que escrevem. Então eu sempre recomendo que você tenha guardado esse tipo de livro para sua consulta quando você estiver trabalhando, para tais patologias, tais situações, livro de procedimentos. É uma maneira também mais prática, mais barata. Você já pagou por aquele livro, então fica guardado com você para futuras consultas, tá? No campo de estágio em si, você já está sabendo o local, né, onde você vai fazer o estágio, e eu queria conhecer, né, um pouco sobre o que eu vou fazer, onde que eu vou estar atuando, né? É importante também, interessante, você pesquisar um pouco sobre a instituição de você fazer estágio, ver um pouquinho sobre ela na página da própria empresa. Chegar um pouco mais cedo no campo de estágio, nunca chegue em cima da hora, né? Porque tem aquilo, a pontualidade é um fator importante e faz parte também do seu profissionalismo, que a gente fala que é a tal da assiduidade, que isso é avaliado constantemente, mesmo que você não seja mais um aluno, você é o profissional, vai ser constantemente avaliado o seu ponto de entrada, né? Se você sempre se atrasa, se você é pontual. Então, já desde a época de estágio, eles já ensinam esse tipo de coisa para você não acostumar de uma maneira errada. Então, sempre chegue um pouco mais cedo, né, nesse campo de estágio. Vestimenta, acho que em qualquer instituição de ensino eles orientam, né? Sempre uniformizado com roupa branca, que é o profissional da saúde em si, né? Mulheres com cabelo preso, principalmente se tem cabelo muito comprido, faz um coque, daí prende com uma redinha. Homens com barbas feitas, cabelo curto. Meninas, se tiverem cabelo acima do ombro, não tem problema, tá? Que não tem como prender o cabelo, mas se tiver acima do ombro ou abaixo do ombro, sempre prenda como rabo de cavalo, tá? Também lembrando que como no estágio, como numa sala de aula, é importante. Você está pagando para essa aula, você está pagando para ter um conhecimento. Não utilize esses tipos de aulas, os estágios, como usos de ficar na internet ou conversar, né, com conversas paralelas com colegas, ou mandar mensagens SMS para outros, ou dormir na aula, tá? Porque isso não é interessante para você. Você está pagando um curso que você não está aproveitando nada, né? E no campo de estágio é a mesma coisa. Geralmente em campo de trabalho é proibido a utilização de celulares por causa disso, né? De você estar desviando sua atenção para outras coisas. Então o estágio também ensina esse tipo de coisa. É importante a sua atenção, né? Porque você está mexendo com vidas, medicações que você vai fazer, procedimentos que você vai atuar no momento. Então evite fazer esse tipo de coisas, como ficar mandando mensagem, usar internet celular, ou enfim, tá? E por último, mais importante, você tá num campo de estágio, não seja puxar saco de supervisor, tá? Ou mesmo um chefe de trabalho, que ninguém gosta desse tipo de coisa, não te torna profissional, tá? E não vai te tornar também mais profissional. Isso é muito chato, tá? Porque tem gente que não gosta desse tipo de coisa, porque muitos olham com outro tipo de objetivo, estão querendo alguma coisa em troca. Então seja você mesmo, tá? Seja correto também, seja profissional e mantenha a sua dignidade, que é o mais importante no campo de estágio, e sua ética também, tá? Que também tem muita gente que esquece esse tipo de coisa. E o último, que é o mais importante, que materiais que eu tenho que levar para um campo de estágio. O mais importante que você tem que ter, material de bolsa, é o seu estetoscópio,
um aparelho de pressão, lembrando que eles não são adornos, tá? Principalmente o estetoscópio não se utiliza se pendurado no pescoço, sempre guardadinho, né, no bolso. O sfigno também, tá? É importante você guardar ele numa bolsinha e andar com ele onde necessário. Um termômetro digital, tá? Para você fazer a temperatura, né? Medir a temperatura do paciente. Uma tesoura sem ponta, também é importante, você vai precisar no procedimento, tá? Um caderninho de anotação, uma caneta, dependendo, né, da instituição, que tipo de cor pode ser, tanto faz, tá? E por fim, a sua presença e o seu interesse também em aprender no estágio. Então essas são minhas dicas básicas para ter um sucesso no curso de enfermagem desde o começo até a parte de estágio. Eu fico com vocês por aqui, eu convido vocês a conhecerem o meu canal e ver os outros vídeos relacionados. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.